Olá, abençoados! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carla, do 5º ano A, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de acentuação, falando hoje especialmente de acentuação de palavras proparoxítonas. Nós já falamos de oxítonas, agora passamos para proparoxítonas. Só para lembrar, vamos aí, rebobinar aí um pouco. Para a gente estudar acentuação, meninos e meninas, nós temos que saber direitinho classificar as palavras quanto à sua sílaba tônica. Todas as palavras que nós falamos, ela tem uma sílaba mais forte e ela é classificada. Vamos só relembrar aqui, uma aula aí antiga que a gente já teve sobre classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A palavra estudar, eu chamei a palavra estudar, descobri que a sílaba mais forte, a sílaba tônica é o dar, que é essa daqui. Então, essa é a última, contando daqui para lá. Essa é a última sílaba, essa é a penúltima sílaba, essa é a antepenúltima sílaba. Se é a última sílaba, oxítona. Última sílaba, oxítona. Vamos passar para a próxima. Casa, casa. Chamei a palavra, descobri que a sílaba tônica é o K. Então, se usar é a última, o sa é a última, essa é a penúltima. Se é a penúltima, paroxítona, ela é classificada como paroxítona, penúltima sílaba. Época. Então, vamos lá. Época. É fácil, porque já vem acentuada, né? Então, eu descobri que a sílaba forte, a sílaba tônica é o E. Última, penúltima, antepenúltima. Se é a antepenúltima, ela é classificada como proparoxítona. Isso vocês têm que saber para poder acentuar corretamente e aprender as regras da acentuação, que são muitas, principalmente em paroxítonas. Vocês têm que saber classificar ela em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando, as palavras só são classificadas quanto à sua sílaba tônica, só é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, palavras que têm 2 sílabas ou mais. Uma sílaba só é monossílabo, então é outra classificação, a gente vê isso em outra fase do estudo, ok? Quem tiver dúvida na classificação quanto à sílaba tônica, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá anterior, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, e aí dá uma estudada para poder aprender direitinho a acentuação. A acentuação depende, você só vai aprender isso daqui se você conseguir dominar o conteúdo de classificação quanto à sílaba tônica. Bom, como já falamos antes, em aulas anteriores, a escrita, ela nada mais é do que uma tentativa de representar a fala. Ela tenta representar a fala, assim, perfeita. E, às vezes, quando a gente fala uma palavra, às vezes não, todas as vezes que falamos uma palavra, essa palavra, ela tem uma sílaba forte. Todas as palavras têm uma sílaba forte e tem sílabas que não são fortes. Para representar na escrita essa sílaba forte, como pronunciar essa sílaba mais forte, é que entram a acentuação. Às vezes precisa representar ela precisa estar na palavra como um acento agudo, um acento circunflexo, para poder você ler, ter a entonação perfeita para ler essa palavra. Ok? Já vimos na última aula quais são as regras da acentuação das palavras oxítonas, aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. No caso aqui, sofá, ipê, dominó e também.
tem uma regra. Essa regra aqui também é fácil de aprender. Olha lá. Só vão ser acentuadas as oxítonas, as outras não. Só vão ser acentuadas as oxítonas que terminam em A, as, A acrescido de S, né? Es, os, em e ens. Já dei o exemplo aqui, já falamos sobre isso, já tem aula aí no canal sobre isso. Quem quiser, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, as oxítonas, a regra é fácil. As, os, em, ens. Terminou, é oxítona, terminou com essas indicações aqui, vão ser acentuadas. Caso contrário, não. Então, vamos retomar aqui, ó. A aula de hoje é o que nos interessa, a acentuação de proparoxítonas. Só lembrando que proparoxítonas, todas as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, começando da última, penúltima, antepenúltima. A palavra proparoxítonas é uma proparoxítona, porque, ó, o nas é a última, o to é a penúltima, e o x, aqui, ó, o x e o si, cita, si, é antepenúltima. Como, por exemplo, as palavras aqui, ó, mármore, sílaba tônica, é acentuada. Bússola, sílaba tônica, é acentuada. Rápido, sílaba tônica, é acentuada. Ótimo, sílaba tônica. Voltando. Última, penúltima, antepenúltima. Se é proparoxítona, recebe o acento. Aqui, última, penúltima, antepenúltima. Se é proparoxítona, recebe o acento. Rápido, última, penúltima, antepenúltima. Se é proparoxítona, recebe o acento, tá vendo? Acento agudo no Rá. Ótimo, última, penúltima, antepenúltima. Ó, se é proparoxítona, recebe o acento. Vocês estão visualizando bem o acento aí? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. A regra para se acentuar as proparoxítonas é essa. Reparem numa coisa aqui, ó. Vou voltar aqui. Reparem, mármore, rápido, bússola, ó. Mármore, rápido, bússola, ótimo. Todas receberam acento. Então, a regra para proparoxítona é muito fácil. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Coloquei 3 exemplos aqui. Como a regra é muito fácil, eu coloquei só 3 exemplos. Por exemplo, a palavra ônibus. Primeiro, eu tenho que classificar ela quanto à sílaba tônica. Ônibus é oxítona? Eu falo ônibus? Não. Ônibus é paroxítona, onde a sílaba tônica é o ni, vamos ver? Onibus, eu não falo assim. A palavra ônibus, eu falo ônibus, a sílaba mais forte é o ó. Então, ela recebe acento por ser proparoxítono. Ônibus, por o ó está fechado, não é ônibus, é ônibus, acento circunflexo. Palavra pântano. Pântano. Vou separar essa daqui, vamos fazer diferente? Vamos separar ela? Aqui, ó. E eu aqui errei. Aqui é pantano. Pântano. Pântano. Essa palavra pântano, vamos agora classificar ela.
Então, vamos lá, eu separei pântano. Acho que não tá dando pra ver direito, vou separar com... Ó. Pântano. O N aqui, relembrando, ficou com o A. Por quê? Porque aqui na frente dele não tem nenhuma vogal. Como não tem nenhuma vogal para formar na, ne, ni, no, nu, ele busca a base silábica anterior, ok? A palavra pântano. Vamos agora classificar ela. Eu ensinei também para vocês como classificar ela quanto à sílaba tônica. Para descobrir a sílaba tônica, é só chamar a palavra. Faz de conta que pântano é um colega seu que está do outro lado da rua e você está chamando ele para vir para perto de você. Olha lá. Vamos chamar? Pântano. A sílaba mais forte é o pã. Eu pronuncio ela, prolongo ela muito mais. Se o pã é a sílaba mais forte, aqui nós temos a última sílaba, aqui a penúltima sílaba e aqui a antepenúltima. Se essa é a antepenúltima, proparoxítona tem que ser acentuada. É a regra de hoje. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos agora para a palavra lâmpada. Vamos separar? Separa aqui porque o M não tem uma base vocálica, então ele fica com a última. Lâmpada. Vamos chamar e classificar, vamos ver aqui, ó. Primeiro vou colocar aqui, vamos chamar ela lâmpada. Lâmpada. A sílaba que eu pronuncio com mais força, que eu intensifico mais, é o lã. Então, essa é a minha sílaba tônica. Vamos descobrir em que local que ela está, se é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Aqui nós temos a última, o da, penúltima, pá, e a antepenúltima, o lã. Se ela está na antepenúltima, ela é proparoxítona, então ela recebe acento. Lâmpada. Ok? Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Bom, então até agora nós vimos a acentuação das proparoxítonas e vimos também a acentuação das oxítonas. O que eu quero? Que vocês vejam, revejam os vídeos, estudem muito bem. Se está em dúvida quanto à classificação, volta lá e vê a aula sobre classificação da sílaba, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Tem que estar dominando isso aqui muito bem para poder acentuar e ver as regras. Por quê? Na próxima aula nós vamos aprender sobre acentuação, só que das paroxítonas. E aí a regra é maior. Essas duas regras da oxítona e da proparoxítona são mais fáceis, mas da paroxítona é uma regrinha maior e a gente tem que estar o conteúdo bem dominado mesmo. Ok? Vou passar a atividade para vocês. Bons estudos e até mais.